A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, ouvintes da Jequié-FM, amados e amadas, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus esteja no coração de todos. Espero que tenham tido um Natal maravilhoso em família, unidos, perdoando-vos uns aos outros, em amor, através da pessoa bendita de Jesus. 28 de dezembro de 2025, mais um programa Sementes da Fé. Hoje continuaremos a imersão no livro de Eclesiastes, capítulo 11, o 11º encontro da imersão no livro de Eclesiastes. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Estamos juntos, esperando você e sua família para abraçarmos e acolhermos em amor para a glória de Deus Pai. Abra sua Bíblia no capítulo 11 do livro de Eclesiastes e leremos a palavra do nosso Senhor. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A luz é agradável e faz bem aos olhos ver o sol. Mesmo que um homem viva muitos anos, deve desfrutar de todos eles. Lembre-se, porém, dos dias das trevas, pois serão muitos. Tudo o que virá é inútil. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz e o seu coração nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos do seu coração e conforme tudo o que agradar aos seus olhos. Mas saiba que todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ira e remova o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, derrama a tua graça, a tua unção e o teu conhecimento, Pai, para que nós possamos crescer em conhecê-lo e cada vez mais estar aptos para cumprir a tua missão e o teu propósito, em o nome santo de Jesus. Eu destaquei um versículo chave dentre os 10 versículos ora lido.
O versículo 4 do capítulo 11 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Depois de expor os limites da sabedoria humana, Salomão agora chama o ser humano a agir, a ação, mesmo sem garantias nenhuma, mesmo sem garantias absolutas. O capítulo 11 do livro de Eclesiastes, um dos mais pastorais, encorajadores e cheios de esperança deste livro. A vida não pode ser vivida apenas com cautela excessiva. Ela exige algumas características: a fé, generosidade e intrepidez responsável. Mesmo sem controlar o futuro, Eclesiastes capítulo 11 nos ensina a abraçar a vida com uma fé corajosa e proativa, agindo com sabedoria e generosidade diante da imprevisibilidade do futuro, pois Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está no comando do nosso Deus, no controle dele, para ele, glória ao nome dele. Eclesiastes capítulo 11 nos ensina que a fé não é passiva. Confiar em Deus é agir mesmo quando tudo é incerto, mesmo quando o futuro não é garantido. O sol nunca avisa se vai queimar ou aquecer. Mesmo assim, a vida acontece. Quem vive esperando segurança total acaba não vivendo, acaba não desfrutando da vida. Amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE FM, o que os versículos de 1 a 6 do capítulo 11 nos mostra, nos fala, nos dá como lição: generosidade e ação mesmo na incerteza. Por isso que o versículo 1 ao qual lemos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o versículo 2 diz assim: reparta com 7 ou ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Salomão usa imagens comerciais e agrícolas para ensinar um princípio espiritual. Quem vive com fé semeia, mesmo sem garantias nenhuma. Viver pela fé é semear, é plantar, mesmo na incerteza da colheita. A generosidade é um investimento no reino de Deus. Quem confia no Senhor não vive paralisado pelo medo do amanhã. Amados e queridos irmãos, ser generoso é um empréstimo a Deus. E toda a minha e a tua recompensa vem do alto, vem dos céus. Não espere das pessoas aos quais você é generoso, aos quais você tem abençoado, porque Deus pode usar pessoas inimagináveis para te abençoar, porque toda a recompensa vem dele. Generosidade é lançar pão mesmo sem saber se haverá retorno. E eu vou um pouco mais profundo. Generosidade é lançar pão, mesmo que eu saiba que faltará para mim amanhã. O filtro da fé nos livra do medo de perder. Quem somente observa o vento nunca semeará.
O medo excessivo paralisa. Quem espera condições perfeitas nunca começa nada, nunca começa projeto algum. Precisamos estar aptos a romper barreiras, a ser uma pessoa que pela fé está enxergando o que todos não veem nada. Quais aplicações, pastor, para mim e para você, nesses primeiros 6 versículos do capítulo 11? Não adie o bem esperando o cenário ideal. Viva com fé ativa, não com prudência paralisante. O futuro pertence a Deus, a obediência pertence a nós. É de nossa responsabilidade. O que o versículo 7 e 8 do capítulo 11 de Eclesiastes nos mostra? A alegria da vida e a sua brevidade. Versículo 7, doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Versículo 8, ainda que o homem viva muitos anos, em todos eles se alegra, seja feliz, tenha um coração contente, tenha contentamento em cada situação. O apóstolo Paulo escreve em uma de suas epístolas: dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Aqui Salomão afirma algo precioso. A vida é boa. Ver o sol, viver os dias, desfrutar o presente, tudo isso é dádiva de Deus. Tudo isso é um presente de Deus. Tudo isso é dom de Deus. A fé bíblica não despreza a vida, ela a valoriza. Alegrar-se é reconhecer que cada dia é uma bênção de Deus. O sol é bonito porque não dura para sempre. A vida é preciosa exatamente porque é breve. Pela brevidade da vida está a sua preciosidade. Quais aplicações práticas eu e você poderíamos tirar desses 2 versículos 7 e 8 do capítulo 11? Celebre a vida sem culpa. A alegria santa honra o Criador. Viver bem hoje é um ato de gratidão a Deus. Tenha um coração grato. Viva intensamente, mas agradeça todos os dias. Seja responsável pelos seus atos, pela alegria santa. Celebre a vida, mas sem culpa, porque você é uma pessoa responsável, porque você é uma pessoa coerente. Tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém. E que os últimos versículos do capítulo 11 de Eclesiastes 9 e 10 tem a nos mostrar e a nos dizer nesta manhã de domingo. Versículos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Salomão afirma que o jovem, ele tem uma ardente vontade e apetite, mas ele chama o jovem à responsabilidade. Satisfaz o teu coração, anda pelos teus caminhos, mas não se esqueça que de todas estas coisas Deus te trará a juízo. Remove a ira do teu coração e afasta da tua carne o mal.
Salomão lembra que escolhas feitas cedo produzem consequências duradouras. Este texto é poderoso e equilibrado. Deus permite alegria, mas exige responsabilidade. Precisamos estar atentos, apercebidos e vigilantes. O Deus Pai nos dá toda a dádiva, toda a bênção, todos os presentes diários para desfrutarmos, para caminharmos, para que os desejos dos nossos corações sejam satisfeitos. Porém, exige responsabilidade. Quantas atitudes dos jovens hoje em dia temos visto irresponsáveis? Precisamos colocar a mão na consciência. Precisamos estar atentos para quê? Para que nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Cada vez mais que eu o conheço, eu vou mostrando a minha pequenez e vou demonstrando a Ele o que? A minha responsabilidade. Deus não proíbe a alegria do jovem, mas orienta, alerta, chama a atenção. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. E precisamos entender, precisamos compreender. Para quê, pastor? Para não incorrermos na libertinagem. A juventude é como o sol do meio-dia, é intensa, ela é vibrante, mas o filtro da sabedoria impede que essa luz destrua-nos ao invés de iluminarmos. Há uma diferença muito grande entre brilho e iluminação. Iluminar e brilhar. Há uma diferença distante, um contraste imenso. O brilho pode ser um reflexo. Iluminar, não. Nós temos a pessoa bendita de Jesus em nós. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar, diz a palavra de Deus, é considerado santo. Aonde nós formos, temos que iluminar o ambiente, transformar o ambiente, mudar a atmosfera do ambiente aos quais eu e você andamos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, numa reunião familiar, aonde colocarmos as plantas dos nossos pés. Quais aplicações, pastor, nós poderíamos tirar dos versículos 9 e 10 que permite que sejamos alegres e que vivamos intensamente, mas ao mesmo tempo nos chama a atenção, nos alerta e exige a responsabilidade? Viva intensamente, mas com consciência diante de Deus. Toda a alegria deve caminhar com o temor do Senhor. E eu não canso de repetir, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A vida tem prazer, mas também tem prestação de contas. Daremos contas de todas as minhas e as tuas atitudes. Pastor, quais lições espirituais poderíamos tirar do capítulo 11 do livro de Eclesiastes? Assim como foi em todos os outros encontros, eu sempre destaquei 5 lições espirituais de cada capítulo do livro de Eclesiastes.
No capítulo 11, aqui está a primeira lição. A fé age mesmo sem garantias visíveis, porque aquilo que é visível não é fé. Porque fé é o firme e fundamento das coisas que não se veem, mas se acredita. Segunda lição, a generosidade vence o medo do futuro. Seja generoso, não tenha uma mentalidade de escassez. Não fique pensando que faltará para você amanhã. Ajude hoje. Seja generoso hoje, independente do que ocorrerá amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Então faça hoje, cumpra o teu propósito hoje. Faz a vontade do teu Pai, do teu Deus, do teu Senhor, do teu Criador. Hoje, o dia chamado hoje. Qual a terceira lição, pastor? A vida é boa e deve ser celebrada com gratidão. É ser agradecido, contentamento. Quarta lição, a juventude é dom, mas exige responsabilidade. Minha avó tinha um ditado que antes da devoção tem a obrigação. Jovens, sejam responsáveis. E qual é a quinta lição? O temor de Deus dá sentido à alegria da vida. O princípio da sabedoria dá sentido à alegria. Tenha uma vida alegre, uma vida contente. Resplandeça a luz aonde você andar, aonde você for. Qual a reflexão que poderíamos fazer no capítulo 11 com o filtro da coragem? Analisando todo o texto que exige de nós responsabilidade, encorajamento. Qual o filtro da coragem? O que é reflexivo? A vida não espera você estar pronto. O sol nasce mesmo quando você tem medo. A coragem é o filtro que transforma risco em obediência, respeitando princípios de Deus, respeitando os seus limites, tendo consciência e responsabilidade. Viver com fé não é eliminar riscos, mas confiar em Deus enquanto caminhamos. Quem espera controle total perde a chance de viver plenamente. Perde a chance de viver uma vida plena. Por quê? Porque está esperando o controle de todas as coisas. Amados e queridos irmãos, seres humanos limitados, raquíticos que somos, você não terá controle de absolutamente nada. É fé, é confiança, é obediência, é respeito aos princípios de Deus. Para quê? Para que vivamos plenamente. Viver o shalom de Deus. O shalom é uma vida plena, não é só paz como muitos pensam. Shalom é a paz que excede todo o entendimento. Não é só isso. É ter uma vida plena, uma vida próspera em todas as áreas. Precisamos refletir, precisamos compreender, precisamos conhecer. Para quê? Para sermos transformados e termos a chance de viver uma vida intensa, plena, para a glória, para a honra e exaltação do nome do nosso Senhor.
E o que podemos concluir do capítulo 11? Viva, plante, alegre-se e confie. Eclesiastes capítulo 11 nos desafia a sair da paralisia do medo e da observação passiva. Viver pela fé significa agir com generosidade e diligência, apesar de não controlarmos o futuro ou entendermos completamente os caminhos de Deus. Quando Abraão é chamado no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus só mandou ele sair da sua terra, sair da sua parentela, mas não disse para onde Abraão estaria, só mandou sair. E por isso foi imputado a ele o pai da fé, porque ele ouviu, obedeceu a voz do Senhor e partiu, mesmo sem saber para onde ele ia. Ele não conhecia o caminho, ele não entendeu o caminho, mas ele confiou, ele aceitou, independente do amanhã, ele acreditou. Não podemos saber qual semente prosperará, mas somos chamados a semear em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. Lembre-se que seu bem maior, que é a sua alma rendida, que é você liberto pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, já está seguro na eternidade, por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. O que trouxe libertação, para quê? Para que eu e você possamos viver com sabedoria, alegria e fé inabalável aqui na terra. Precisamos cumprir a nossa missão e propósito, e para cumprirmos o nosso propósito tem o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Cristo e reconciliados com o nosso propósito. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou, já projetou o que eu e você íamos de ser, qual a identidade celestial que nós teríamos. Nós temos que ter essa ideia, nós temos que ter esta consciência, esta mentalidade de filho. Para quê? Para vivermos o propósito de Deus, para cumprirmos com sabedoria, com alegria e uma fé inabalável, independente das circunstâncias, independente das adversidades da vida. Por isso o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 11, lance seu pão sobre as águas hoje. Confie em Deus, Pai, e viva sem medo do futuro. Lança, empresta ao Pai, lança, seja generoso hoje, e você será acolhido, abençoado, e nunca faltará o pão para ti. O sábio vive com os pés no chão e o coração nos céus. Ele age, semeia, se alegra e confia. Por quê? Porque sabemos que Deus governa o amanhã. Debaixo do sol não sabemos o que virá, mas acima do sol Deus já está lá. Debaixo do sol é nós humanos. Alegramo-nos e responsáveis. Acima do sol, Deus está nos orientando, nos capacitando, nos robustecendo na sua presença para o cumprimento da sua vontade, em o nome santo de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de
todo o mal, que tenhamos um ano novo maravilhoso na presença de Deus, que a esperança do Senhor Jesus esteja com vocês na virada do ano e que 2026 seja repleto de realizações conforme a vontade de Deus na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe e até o ano que vem. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.